Class, good morning, sétimo ano, 701. Hoje a tia vai falar com vocês sobre a revisão da nossa avaliação. Mas antes disso, eu gostaria de estar fazendo uma observação em relação à nossa aula que nós tivemos na semana passada. A participação, pessoal, foi mínima de vocês. Pouquíssimos alunos interagiram, né? Nem houve muita interação. Falei sobre os recadinhos importantes, né? Coloquei os alunos que já entregaram o trabalho. Aí depois da aula, os alunos ficam entrando em contato querendo saber as coisas, né? Vamos ter mais atenção quanto a isso. A nossa aula começa às 9h30 e vai até às 11h10. Então, vocês precisam ficar ligados nesse momento. Eu sei que, de repente, alguns alunos, ou de repente o celular deu problema, a internet não está muito boa no momento, porque acontece comigo também. Mas assim, vocês precisam se dedicar um pouquinho mais, que depois fica aquela preocupação, eu tenho que fazer trabalho de quê? Eu tenho que entregar o quê? Que dia? Tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Sétimo ano, vocês interagiram muito pouco, pouquíssimos alunos interagiram no dia da nossa aula, ok? Mas vamos então aqui para a nossa revisão, mas eu queria deixar essa observação com vocês, tá? Vamos observar aqui, o que vai cair lá na nossa prova são os alimentos, os pronomes objetos, substantivos contáveis e incontáveis e os verbos usados na culinária, que foi a nossa última aula, tá? O que acontece aqui? Todos esses conteúdos estão no nosso livro, mas os pronomes objetos e os substantivos, eles também têm lá no nosso livro, porque foi antes da pandemia, né? Antes da gente precisar se afastar das atividades escolares. Então, assim, mas todos eles estão no livro, tá? Não tem como assim, eu não tenho esse conteúdo, eu não tenho aquele outro, mas todos eles estão no livro. O nosso primeiro aqui, que são os alimentos, eu coloquei aqui a imagem de alguns só para estar ilustrando, né? Nós temos alimentos aqui voltados para o breakfast, que é o café da manhã. Temos o alface ali, o lettuce, cake, onion, bread e milk. Claro que lá no nosso livro abordam outros, mas eu selecionei esses 5 aqui: lettuce, cake, onion, bread e milk, ok? Agora nós temos aqui object pronouns, que são os pronomes objetos, tá? A primeira coluna são os pronomes que funcionam como sujeito e a segunda coluna são os pronomes que funcionam como objeto. Eu tenho lá na primeira I, you, he, she, it, we, they. Lembrando, eu, você, ele, ela para objetos ou animais, nós e vocês. Toda vez que eu tiver I, eu vou substituir por me, tá? You, he, him, que como se fosse ele, dele. She, her, ela, dela. It, we, us. They, them. É como se eu falasse em português, eu ouvi na praça. Eu não estou falando de ouvir do verbo ouvir, eu ouvi, ou seja, eu vi alguém na praça, tá? Então, esse aqui são os objetos voltados para pronomes. How much e how many, tá? Que eu vou estar utilizando mais esses dois referente aos substantivos contáveis e incontáveis, tá? O how much e o how many. How much eu uso no singular, significa quanto. Eu uso em substantivo incontável. How many já é o plural,
tá? Ele vai aparecer mais para plural. Então eu uso com substantivos contáveis. Eu tenho aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui. How much sugar would you like? Quanto açúcar você gostaria? Eu não conto açúcar, então por isso que eu usei how much. How much time do you have to finish? Quanto tempo nós temos para terminar? Você não vai falar tempos, você não vai contar, ok? How much money did you spend? Quanto dinheiro você gastou? How much milk is in the freezer? Quanto leite há na geladeira? Então, how much eu uso com substantivos incontáveis, ok? How many? How many eu já vou usar com substantivos contáveis. Estou bem aqui embaixo. How many days are there in January? Quantos dias há em janeiro? How many students are in the room? Quantos alunos há na sala? How many books did you buy? Quantos livros você comprou? How many cousins do you have? Quantos primos ou primas você tem? Então, how much, singular, how many, plural, ok? Verbos usados na culinária. Esse foi o nosso último conteúdo lá da nossa última aula, tá? Que eu até coloquei para vocês anotarem no caderno. Pedi que anotasse lá no caderno. Eu tenho mix, misturar, heat, calor ou aquecido, pour, derramar, add, adicionar, melt, derreter, flip, girar, cook, cozinhar, crease, untar, serve, servir, beat, bater, bake, assar, sift, peneirar. Então, sétimo ano, essas são as matérias que irão cair na nossa avaliação. Não deixem de participar lá da nossa aula para que vocês possam estar tirando dúvidas, ok? E vocês têm trabalho para entregar na segunda-feira, né? Que no caso já vai ter passado, vai ainda vir a nossa aula. Mas não esqueçam das atividades e participem mais, tirem dúvidas, ok? Tirem dúvidas e tenham mais participação lá na nossa aula para que vocês possam tirar as suas dúvidas, tá? Deixo um abraço aqui para vocês, saudade da turma, tá? Bye, bye!